Existe um tipo de pessoa que você conhece, ou que está conhecendo agora, que não é exatamente má, ela não é criminosa, não bate em ninguém, não rouba abertamente, não é obviamente abusiva no sentido que você aprendeu a reconhecer. Mas existe algo errado, algo que você sente nas entranhas, um desconforto que não consegue nomear, uma sensação de que algo não encaixa, uma pequena voz lá no fundo dizendo, cuidado com essa pessoa. E sabe o que a maioria das pessoas faz com essa voz? Ignora. Continua convivendo com essa pessoa. Continua se aproximando. Continua abrindo portas que deveriam ter permanecido fechadas. E meses depois, anos depois, quando o dano já foi feito, vem aquele momento de clareza. Vem a traição. Vem a manipulação. Vem o abuso emocional que você não consegue nem nomear porque era tão sutil, tão perfeito, tão bem executado que você ainda questiona se foi real. E aí você pensa, como eu não vi isso vindo? E a resposta é simples e devastadora. Você viu. Você sentiu. Você escolheu ignorar, porque ninguém te ensinou. Ninguém nunca sentou com você e disse, existem pessoas que parecem normais, mas não são. Existem pessoas que têm uma estrutura psicológica diferente. E existe uma forma de reconhecer isso antes que seja tarde demais. A maioria das pessoas só aprende através do sofrimento, através da experiência, através do dano pessoal. E quando aprende, geralmente é quando já está marcada. Mas você não precisa ser assim. Você pode aprender isso agora. Você pode aprender a ler as pessoas, a identificar os padrões que ninguém fala em voz alta, os sinais que separam uma pessoa normal de uma pessoa verdadeiramente perigosa. E não estou falando das pessoas óbvias. Estou falando de pessoas que parecem incríveis, que têm aquele sorriso desarmador, aquele charme que te faz sentir especial, aquela capacidade de fazer você se sentir como se fossem a pessoa mais importante do mundo. E é exatamente isso que as torna perigosas, porque o predador mais eficaz é aquele que você convida para dentro de casa. Maquiavel tinha um termo para isso. Ele chamava de a arte de ser amado enquanto se faz dano. E ele estava certo. A pessoa perigosa não é a que você vê vindo de longe. É a que você convida para jantar. É a que você apresenta para sua família. É a que você acredita que te entende quando ninguém mais entende. Agora, antes de começar, você precisa entender algo crítico. Os sinais que vou mostrar para você não significam automaticamente que a pessoa vai destruir sua vida, mas significam que existe o potencial. Significam que existem as estruturas psicológicas certas. Que existe a falta de resistência moral. E quando você reconhece isso cedo, você pode fazer uma escolha informada. Você pode estabelecer limites sólidos. Você pode se afastar lentamente. Ou você pode ficar, mas sabendo o risco que está correndo. Mas pelo menos você sabe. E saber muda tudo. Então vamos aos 10 sinais. E eu vou pedir uma coisa. Pare quando uma coisa parecer familiar. Quando parecer descrever alguém que você conhece. Porque esse é o momento crítico. Esse é o momento em que você precisa parar de fingir que não vê. Porque você vê. Você sempre viu. Agora é sobre o que você vai fazer com isso. Primeiro sinal. O padrão da falta de responsabilidade pessoal, esse é o sinal que quase ninguém vê, porque está tão normalizado que passa despercebido. É aquele padrão onde essa pessoa nunca está errada. Nunca. Você está convivendo com alguém que, quando algo dá errado na vida dela, a culpa é sempre de alguém, de circunstâncias, de traição, de injustiça, de má sorte, de timing incorreto. Mas nunca é uma escolha dessa pessoa. Nunca é seu erro, nunca é sua falta de julgamento. Quando você ouve uma história dessa pessoa pela primeira vez, você acha normal. Você escuta e pensa, coitada, teve azar mesmo. Mas quando você escuta a segunda história, e a terceira, e a quarta, você começa a notar algo estranho. As histórias sempre têm ela como vítima. O namorado anterior era abusivo. O chefe anterior era injusto e ciumento. O melhor amigo anterior era desloyal. A família anterior era tóxica. Mas sabe o que ninguém fala? Pessoas que estão sempre do lado errado de conflitos diferentes. Frequentemente são o denominador comum. E é assim que você pode reconhecer isso. Escute como essa pessoa descreve seus conflitos passados. Porque a descrição revela da estrutura. Se a pessoa diz, aquele relacionamento não funcionou e ambos aprendemos coisas, isso é uma coisa. Mas se a pessoa diz, aquele relacionamento foi um pesadelo porque ele era um narcisista controlador, enquanto ela própria age de forma controladora,
Você está vendo a falta de autoconhecimento combinada com a falta de responsabilidade. E quando essa pessoa começa a reescrever sua própria história para você, para parecer melhor, para gerar simpatia, para conseguir acesso à sua confiança. Você está olhando para alguém que não sente responsabilidade pelo próprio impacto. Alguém que aprendeu que pode redefinir narrativas, que pode colocar a culpa em outras pessoas, e pessoas vão acreditar. E pessoas assim, elas não mudam. Elas só mudam o padrão de quem acreditam. Elas só encontram novas vítimas. A razão pela qual isso é perigoso é porque estabelece a estrutura do relacionamento. Se essa pessoa não sente responsabilidade pelo passado, ela não vai sentir responsabilidade pelo presente. Se ela não conseguiu aprender com os erros dela mesma, ela vai continuar fazendo os mesmos erros. Com você. Igualmente. Segundo sinal. O encanto superficial desconectado de qualquer profundidade. Esse sinal é mais sutil, mas é também mais importante porque é o que te prende inicialmente. Essa pessoa é incrível, absolutamente incrível na primeira conversa. Ela te faz sentir que você é a pessoa mais importante do mundo. Ela lembra de detalhes que você mencionou casualmente. Em uma conversa passada, semanas atrás, ela tem histórias interessantes, sabe exatamente o que dizer. Tem o timing perfeito das piadas. Sabe quando ouvir. Sabe quando falar. É quase hipnótico. Mas aqui está o detalhe que ninguém presta atenção. Quando você tira essa superfície, quando você tenta ir mais profundo, quando você tenta entender quem essa pessoa realmente é, não há nada lá, ou há muito pouco. É como comer algo que parece absolutamente delicioso, mas não tem sabor de verdade. É como acordar do encanto e perceber que você estava bisbilhotando uma caixa bonita vazia. Pessoas genuinamente legais mantêm aquele encanto. Mas também tem profundidade. Tem consistência interna. Tem pensamentos que não mudam dependendo de quem está ouvindo. Tem valores que permanecem constantes. Tem contradições, sim, porque somos humanos. Mas tem coerência. Mas pessoas perigosas, elas aprenderam que o encanto superficial funciona. Descobriram que se você fizer alguém se sentir especial, se você aprender seus gostos, se você parecer genuinamente interessado, essa pessoa vai se abrir, vai confiar, vai acreditar que você a entende. E por isso elas nunca desenvolvem nada além dessa superfície. Porque não precisam, porque o encanto já está fazendo o trabalho. E aqui está como você reconhece isso. Faça uma pergunta profunda. Pergunte sobre seus medos, seus sonhos reais, suas inseguranças, suas convicções morais, seus valores fundamentais. Se a resposta for vaga, se for genérica, se for algo que ela acha que você quer ouvir em vez de algo genuinamente dela, você está vendo a falta de profundidade. Está vendo a caixa vazia. Porque quando você é real, quando você tem profundidade, mesmo que seja desconfortável, você a compartilha. Não porque você quer impressionar, mas porque você não consegue evitar. Porque é parte de quem você é. Terceiro sinal. A falta de empatia genuína mascarada de empatia performática. Essa pessoa diz as coisas certas. Você está passando por algo difícil e ela diz que terrível. Você deve estar sofrendo demais. Você compartilha uma insegurança e ela diz, estou aqui para você. Sempre. Você menciona uma perda e ela diz, entendo completamente o que você está sentindo. As palavras certas. O tom correto. A expressão facial apropriada. É quase perfeito. Quase. Mas existe algo errado. É sutil, mas você consegue sentir. É como se ela estivesse interpretando o papel de alguém que se importa. Ao invés de realmente se importar. Como um ator em um palco que conhece todas as linhas, mas não tem nenhuma emoção genuína por trás delas. E você só percebe isso quando você está em uma situação realmente difícil. Quando você realmente precisa dessa pessoa. Quando você esperava que ela estivesse lá, presente, verdadeiramente presente. E de repente a pessoa desaparece. Ou está lá fisicamente, mas a qualidade está ausente. É mecânico. Sem presença. Sem intencionalidade real. Ou pior, ela desaparece completamente, mas depois. Quando você não precisa mais dela, quando você deixou de ser útil, ela reaparece. De repente está aí. Quer saber como você está. Quer fazer planos. Quer estar próxima. Porque agora você é útil de novo. Porque agora há algo que ela pode extrair. E essa é a diferença crucial. Empatia genuína é constante. Aparece quando a pessoa está bem. Aparece quando não há nada a ganhar.
Aparece mesmo quando é inconveniente. Mas empatia falsa é transacional. Aparece quando há troca. Desaparece quando não há retorno. Como você reconhece isso? Faça um teste. Venha com um problema que não é interessante, que não gera drama, que não dá oportunidade de ela brilhar. Um problema chato, uma insegurança comum. E veja como ela responde. Se ela realmente não sente interesse, se a resposta é breve, se ela muda de assunto para falar sobre si mesma, você está vendo a falta de empatia genuína. Quarto sinal. A capacidade perturbadora de te fazer questionar sua própria sanidade. Esse sinal é especialmente perigoso porque é mais fácil de ignorar. Essa pessoa faz algo claramente manipulador. Algo que você viu acontecer. Algo que você sente. Mas quando você menciona, quando você levanta a questão, de repente você é o problema. Você está exagerando. Você é muito sensível. Você está imaginando coisas. Você nunca está satisfeito. Você é sempre tão dramática. E por que você duvida de si mesmo? Porque toda pessoa tem inseguranças. Porque toda pessoa tem momentos onde questiona sua própria percepção. Você acredita. Você começa a questionar o que você viu. Você começa a gastar energia tentando provar que você viu o que viu. E enquanto você está fazendo isso, enquanto você está se defendendo de uma acusação que você nem tinha trazido, essa pessoa está moldando sua realidade. Isso se chama gaslighting. Mas a razão pela qual mencionei especificamente é porque é o nível de manipulação mais perigoso. Porque não está apenas afetando suas emoções, está afetando sua percepção da realidade. E quando você chega ao ponto onde você duvida de sua própria sanidade ao redor dessa pessoa, quando você não consegue confiar em sua própria interpretação das coisas, você está olhando para alguém verdadeiramente perigoso, porque essa pessoa não está apenas manipulando seus sentimentos, está manipulando sua realidade. Está dizendo que branco é preto e fazendo você acreditar. Está distorcendo sua memória. Está inventando eventos que não aconteceram. Está negando eventos que aconteceram. E a razão pela qual funciona é porque você ama essa pessoa. Você quer que ela esteja certa. Você quer que o relacionamento funcione. Então você cede. Você acredita na versão dela das coisas. Como você reconhece? Preste atenção se você está constantemente se perguntando se você está louco. Se você está constantemente pedindo clarificação de coisas que pareciam claras, se você está constantemente questionando sua própria memória, se você está se sentindo constantemente em um estado de confusão sobre o que é real, porque essas são as pegadas do gaslighting. Quinto sinal: a ausência completa de culpa genuína quando agem de forma errada. Culpa falsa é diferente de ausência de culpa. Culpa falsa é quando a pessoa diz, me desculpe, mas seu corpo não acredita. Seus olhos não acreditam. Sua entonação não acredita. É como uma desculpa rotineira. Uma frase que ela aprendeu que funciona em situações sociais. Você vê alguém dizendo desculpa enquanto está levantando os olhos, enquanto está cruzando os braços, enquanto está já se preparando para continuar o mesmo comportamento. Mas culpa verdadeira é diferente. Culpa verdadeira vem com ação, vem com mudança, vem com reconhecimento genuíno de impacto. Culpa verdadeira faz você pensar diferente, faz você agir diferente. Porque você realmente se importa que machucou alguém. Pessoas genuinamente ruins, elas não sentem culpa. O que elas sentem é raiva. Raiva de terem sido pegas. Raiva de terem que lidar com as consequências. Raiva porque seus planos foram interrompidos. Raiva porque você não reagiu como esperado. E quando você vê alguém que fez algo claramente prejudicial para você, algo que você não merecia, e aquela pessoa continua sem mudar, continua repetindo aquele comportamento. Ou até pior, acelerando aquele comportamento como se estivesse testando seus limites. Você está olhando para alguém sem remorso. Alguém sem consciência genuína, e pessoas sem remorso não aprendem. Elas não têm aquele mecanismo interno que diz, isso foi errado, não vou fazer de novo. Elas só aprendem a ser mais cuidadosas, a esconder melhor, a manipular melhor para que você não descubra. Como você testa isso? Estabeleça uma consequência real. Diga, isso te magoa, isso não pode continuar. E veja a resposta. Se a pessoa fica genuinamente preocupada, se a pessoa tenta entender, se a pessoa muda, você viu culpa. Mas se a pessoa fica defensiva, se nega que fez, se tira a culpa de você ou de circunstâncias, você está vendo a falta de remorso. Sexto sinal. Como essa pessoa fala de outras pessoas quando elas não estão presentes. Esse sinal é crucial porque é um preview. Especialmente ex-relacionamentos.
especialmente pessoas que se afastaram dela. Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A forma como alguém fala de outras pessoas é um preview de como ela vai falar de você quando você não estiver mais presente. Alguém que chama seu ex-parceiro de louco, de narcisista, de vítima de viciado, de emotivamente instável. Enquanto aquele ex-parceiro simplesmente quer viver sua vida em paz, você está olhando para alguém que reescreve narrativas, que não aceita culpa, que desumaniza pessoas que a deixaram ou que discordaram dela. E sabe o que isso significa? Significa que quando você deixar essa pessoa, quando você finalmente conseguir sair, você vai virar aquilo. Você vai virar a história horrível que ela conta para outras pessoas. Você vai virar aquela pessoa que ninguém entende porque eu deixei. Você vai virar a razão pela qual ela é tão quebrada agora. Porque dessa pessoa você vai escutar uma versão de você que você não reconhece. E ela vai dizer isso para pessoas que você conhece. Para amigos, para família, para colegas de trabalho. E ela vai soar tão convincente. Porque ela pratica, porque ela tem a história memorizada, porque ela acredita na sua própria narrativa. E depois, quando você tenta se defender, quando você tenta contar a sua versão, você soa defensivo. Você soa louco! Porque ela falou primeiro. Porque ela moldou a narrativa. Como você reconhece isso enquanto você ainda está com a pessoa? Ouça com atenção. Como ela fala daqueles que a deixaram. Com compaixão. Com compreensão ou com raiva. Com desumanização. Porque essa é a pista de quem ela é realmente. 7º sinal. A incapacidade absoluta de respeitar limites. Você estabelece um limite. Pode ser pequeno ou grande. Pode ser, eu não gosto de ser chamada depois das 10 da noite. Ou, eu não quero que você compartilhe meus segredos com outras pessoas. E essa pessoa, ela testa. Ela não respeita imediatamente. Ela testa. Para ver se é sério. Para ver se você vai manter firme. Para ver o quão longe ela pode ir. Você diz, não posso falar sobre isso agora. E ela continua pressionando. Mas por que não? É importante. Você não quer resolver? Você não se importa comigo? Ela testa seu limite usando emoção, usando culpa, usando a própria importância dela como alavanca. E quando você não aguenta a pressão, quando você cede, porque é mais fácil do que entrar em conflito, porque você não quer magoá-la. Essa pessoa aprendeu algo absolutamente crítico. Aprendeu que seus limites são negociáveis. Aprendeu que se ela pressionar o suficiente, você vai ceder. E daí em diante, qualquer limite que você estabelecer será testado. Porque essa pessoa entendeu sua estrutura. Entendeu em qual ponto você desiste. E o que é pior é que ela não vê isso como errado. Ela vê como eficiente. Porque para ela, relacionamentos são negociações. São pequenas batalhas onde alguém ganha. E se você está sempre cedendo, você está sempre perdendo. E pessoas que ganham em relacionamentos, elas continuam jogando. Porque estão ganhando. O jogo funciona. Então por que parar? Como você reconhece, estabeleça um limite pequeno. Algo inofensivo. Eu preciso de espaço segunda à noite. E observe. Ela vai testar? Ela vai tentar negociar? Ela vai trazer emoção para pressionar você? Se sim, você está vendo a incapacidade de respeitar limites. 8º sinal. Como essa pessoa trata aqueles que estão abaixo dela na hierarquia social. Esse sinal é mais sobre padrão do que sobre ação específica. É a forma como essa pessoa trata garçons, funcionários, pessoas de serviço. Pessoas que estão abaixo dela na hierarquia social ou profissional. Porque aqui, quando não há uma razão social para ser legal, quando não há nada a ganhar, você vê quem essa pessoa realmente é. Pessoas genuinamente boas são legais com todo mundo. Não porque tem algo a ganhar, não porque estão impressionando alguém, mas porque veem a humanidade. Porque tratam pessoas com respeito básico independente de posição, mas pessoas perigosas. Elas mudam completamente quando não há público, quando não há recompensa, quando não há utilidade social em ser legal. De repente você vê desrespeito, vê impaciência, vê uma pessoa pequena, mesquinha, cruel. Você está em um restaurante. O garçom demora um pouco. E essa pessoa que era encantadora com você se torna abusiva com o garçom. Chama de querida de forma condescendente. Reclama de forma agressiva. Trata como se o garçom fosse um robô sem sentimentos. E depois que o garçom se afasta, ela volta para você. E é encantadora de novo. É como um interruptor. E esse padrão, essa capacidade de ligar e desligar a bondade, é um sinal de que a bondade nunca foi real.
Era performance. Era para público. Era para você. Porque você importa socialmente. Porque há algo a ganhar com você. Como você testa? Leve essa pessoa para uma situação onde ela interage com alguém de posição menor. Observe. Qual é a entonação? Qual é o respeito? Se desaparece, se vira desrespeito. Você viu a verdade dessa pessoa. Nono sinal. Como essa pessoa reage quando é confrontada com a verdade. Isso é crítico. Quando você levanta uma questão. Quando você faz uma observação que a contradiz. Quando você tira uma conclusão lógica que não combina com a narrativa dela. Como ela reage? Algumas pessoas aceitam, pensam, respondem genuinamente. Podem discordar, mas o fazem de forma respeitosa. Mas pessoas perigosas, elas atacam. Elas atacam sua credibilidade. Elas atacam seu caráter. Elas atacam sua sanidade. Elas atacam qualquer coisa menos o argumento em si. Porque o argumento em si é ameaçador. Porque você está apontando para algo que ela não quer que você veja. Porque você está tocando em uma verdade que ela trabalhou duro para esconder. E quando você faz isso, quando você tira a cortina, essa pessoa não discute contigo. Ela te destrói. Você diz, eu notei que você mudou de história sobre aquele evento e de repente você é paranoica. Você é controladora. Você tem problemas de confiança. Você nunca está satisfeita. Você inventa dramas. Você é impossível de agradar. E antes de você perceber, você não está mais discutindo o fato original. Você está se defendendo de ataques pessoais. E quando você é atacada por fazer uma pergunta legítima, quando você é punida por questionar, você aprende uma lição. Você aprende a não questionar. Você aprende a manter a boca fechada. Você aprende a acreditar na versão dela das coisas porque questionar tem um preço muito alto. E no ponto em que você para de fazer perguntas, no ponto em que você para de pensar por conta própria, essa pessoa já ganhou. Ganhou completamente. Porque agora você é um reflexo da sua vontade. Como você reconhece? Faça uma pergunta simples que a contradiz. Observe a reação. Se a reação for ataque ao invés de defesa, você viu. 10º sinal. O isolamento estratégico disfarçado de cuidado. Esse é o sinal mais cruel. Porque é o que muda tudo. É a capacidade dessa pessoa de fazer você se sentir eleito, especial, escolhido, enquanto simultaneamente a isola de todas as outras pessoas que você ama. Essa pessoa te faz sentir que você é diferente, que você a entende quando ninguém mais entende, que você é especial, enquanto sussurra dúvidas sobre todos os outros. Seus amigos não te entendem. Você já parou para pensar que eles estão ciumentos de nós? Sua família é tóxica. Eles nunca vão apoiar sua felicidade comigo porque são controladores. Suas amigas antigas eram falsas. Você sabe que elas falavam mal de você, certo? E enquanto isso acontece, enquanto essa pessoa está validando você enquanto invalida todos os outros, você está sendo separado do seu sistema de suporte. Você está sendo isolado. E aqui está o detalhe. Ela faz isso tão bem que você acha que é ideia sua. Você acha que você está tendo realizações, que você está enxergando a verdade, que você está evoluindo, quando na verdade você está sendo aprisionada. Porque isolamento é como você controla alguém. Quando alguém não tem ninguém, quando ninguém vê o que está acontecendo, quando você é o único apoio, você tem poder absoluto. Porque essa pessoa depende de você. E quanto mais dependente, mais desesperada, mais fácil de controlar. E quando você finalmente percebe o dano, quando finalmente consegue sair, você não tem mais ninguém. Porque essa pessoa trabalhou cuidadosamente para alienar você, para fazer você cortar pessoas importantes. E agora você está sozinha, com nada. E isso torna o relacionamento praticamente inescapável. Porque a alternativa é solidão absoluta. Como você reconhece? Observe como essa pessoa reage quando você quer passar tempo com outras pessoas. Ela fica insegura? Ela fica carente? Ela cria drama naquele dia? Ela te faz se sentir culpada por ter vontade própria? Se sim, você está vendo o isolamento começar. A síntese crucial, quando esses sinais se juntam agora. Até aqui você tem 10 sinais. Pode parecer muito. Pode parecer que você conhece alguém que tem alguns desses. E é verdade. Provavelmente conhece. Mas aqui está a coisa mais importante que você precisa entender. Nenhum desses sinais sozinho significa que a pessoa é perigosa. Você conhece alguém que é um pouco centrado em si mesmo? Isso não a torna perigosa.
Você conhece alguém que tem dificuldade em aceitar crítica? Isso não a torna perigosa. Você conhece alguém que às vezes perde a paciência? Isso não a torna perigosa. Mas quando você começa a ver um padrão, quando você começa a ver múltiplos sinais juntos, quando você vê consistência desses comportamentos ao longo do tempo, e não apenas com você, mas com diferentes pessoas, com antigos parceiros, com amigos antigos, com colegas, quando você vê o padrão repetindo com pessoas diferentes, em contextos diferentes, você está vendo algo diferente. Você está vendo uma estrutura psicológica que não é fácil de quebrar, porque não é hábito. Hábitos você pode mudar. Isso é estrutura. É a forma como essa pessoa foi construída. É como essa pessoa vê o mundo. É como essa pessoa vê as pessoas. E quando você entende isso, quando você aceita que é estrutura, você entende também porque nada que você fizer vai consertar isso. A verdade que ninguém quer aceitar aqui vem a parte mais difícil. Porque a parte que ninguém quer ouvir, você não pode consertar isso. Você não pode amar essa pessoa o suficiente para mudar isso. Você não pode ser compreensivo o suficiente. Você não pode ser paciente o suficiente. Você não pode oferecer terapia suficiente. Você não pode fazer o suficiente. Porque o padrão não é sobre você. Não é sobre o que você está fazendo de errado. Não é sobre sua capacidade de amar. É sobre a estrutura dessa pessoa. É sobre como essa pessoa foi construída. E quando você aceita isso, quando você realmente acredita, quando você entende que não é culpa sua, é sobre a incapacidade dela de receber, tudo muda, porque você para de tentar, você para de se culpar, você para de acreditar que dessa vez será diferente. A estatística é desastrosa para essa crença. A taxa de mudança em pessoas com essas estruturas é próxima de zero quando não há consequência legal. E mesmo com consequência legal, a taxa de reincidência é altíssima, porque a pessoa não vê nada de errado, porque a pessoa não sente culpa, porque a pessoa não tem mecanismos internos de mudança. O que essa pessoa tem é capacidade de adaptação, de aprender melhor como jogar o jogo, de aprender quais técnicas funcionam, de aprender como não ser pega. Mas mudança genuína? Mudança de estrutura? Isso requer algo que essa pessoa não tem. Requer empatia, requer consciência, requer responsabilidade. As implicações psicológicas profundas agora. Vou te dizer algo que você não esperava. Essas pessoas que mostram esses sinais, elas não são raras. Você pensa que são raras. Você pensa que é bad luck encontrar uma, mas não é. Os pesquisadores estimam que cerca de 1 a 5% da população tem características narcisistas ou sociopáticas graves. Isso significa que em uma cidade de 1 milhão de pessoas, tem entre 10 a 50 mil pessoas assim. E essas pessoas não estão todas na prisão. Não estão todas óbvias. Muitas delas estão em posições de poder, em relacionamentos, em sua vida social. Porque são boas no que fazem. Porque aprenderam a viver entre nós enquanto nos destroem lentamente. E a razão pela qual você não vê é porque você não sabe o que procurar. Mas agora você sabe. Agora você tem os sinais. Agora você pode ler as pessoas. E essa é uma habilidade que vai te proteger. O que você vai fazer agora então aqui está a escolha que você precisa fazer. Você vai continuar convivendo com alguém que tem múltiplos desses sinais? Você vai contar com a esperança de que dessa vez seja diferente? Você vai acreditar quando ela diz que mudou? Ou você vai reconhecer o padrão, fazer a coisa difícil e se afastar? Porque a verdade brutal é essa. Reconhecer esses sinais cedo não torna você paranoico. Não torna você desconfiado. Torna você responsável. Torna você alguém que se protege. Porque agora você sabe. E quando você sabe e escolhe ficar, bem, essa é uma escolha diferente. É uma escolha consciente. É aceitar o risco sabendo qual é o risco. Mas pelo menos você sabe. Você não está no escuro. Você não está se culpando. Você entendeu a estrutura. E isso muda tudo. Então aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Quantos desses sinais você já ignorou em alguém que você conhece? Quantos desses sinais você está ignorando agora? E mais importante, quantos você vai continuar a ignorar antes de fazer algo a respeito? Porque a sua vida, sua sanidade mental, seus relacionamentos saudáveis, dependem da resposta. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre como você vê as pessoas, deixa um like. Porque essa é a forma como eu sei que isso resonou com você, que você percebeu algo. E se você quer entender mais sobre como essas dinâmicas funcionam, se você quer aprender a reconhecer manipulação antes dela acontecer,
Se você quer dominar a psicologia que governa relacionamentos, inscreve no canal, porque vou continuar decodificando essas estruturas que ninguém fala em voz alta. Obrigado por estar aqui. E lembrar, a pessoa mais perigosa não é a que você vê vindo. É a que você convida para dentro. Até o próximo vídeo.